Olá, boa noite. Vamos dar início a mais um dia de estudos. Vamos iniciar com a nossa prece. Querido e amado Senhor Jesus, mais uma vez em pensamentos nos reunimos em Teu nome. Abençoa, querido Senhor, os nossos propósitos de aprendizado, que o Teu amor possa sempre encontrar eco em nossos corações. Que assim seja. Olá, amigos, mais uma vez aqui juntos para darmos prosseguimento ao nosso estudo de hoje. Nós que somos o GEOB, o Grupo de Estudos das Obras Básicas da Escola Espírita Francisco Xavier, a nossa casa que tem os trabalhos doutrinários ou as reuniões públicas sempre acontecendo às segundas-feiras, das 19h30 às 20h30, e o nosso grupo de estudos aqui, nesse formato aqui no canal, e também de forma presencial na nossa casa. Então, quem estiver passando por perto, quiser conhecer a casa, quiser refletir conosco, às segundas-feiras sobre temas relacionados à doutrina espírita e na quarta-feira estudar o livro dos Espíritos. Nós estamos esperando vocês, será um prazer. Então vamos lá, vamos estudar? Aqueles que estão chegando aqui pela primeira vez, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Sandra Naira, nós estamos estudando o livro dos Espíritos. Nós estamos no livro primeiro do Mundo Espírita, ou dos Espíritos, e estamos no capítulo 7º, Retorno à Vida Corporal. E iniciamos, na semana anterior, o item que trata sobre a infância. E ficamos na pergunta número 381. Então, dando prosseguimento, vamos à pergunta número 382, em que Kardec vai dizer: o espírito encarnado sofre durante a infância com os constrangimentos que o corpo lhe impõe. Lembrando, de novo, novamente, outra vez, eu sempre... E é importante dizer, a leitura que eu faço aqui com vocês é do Livro dos Espíritos, tradução de Sandra Kepler com a introdução de Hermínio de Miranda. E de casa vocês seguem com a tradução que vocês tiverem. Então vamos lá. O espírito encarnado sofre durante a infância com os constrangimentos que o corpo lhe impõe. Esses constrangimentos nós já vimos quais são, de que forma acontece nas perguntas anteriores. Então, quem está chegando aqui agora, vai lá nos vídeos anteriores para poder entender melhor um pouquinho. Entender um pouquinho melhor. Agora vamos à resposta dos espíritos, se o espírito, enquanto está encarnado, enquanto está utilizando um corpo infantil, um corpo de criança, se isso é um sofrimento para ele. Por quê? Porque o corpo constrange, não permite que o espírito se expresse em toda a sua potência, de forma plena. Vamos à resposta dos espíritos. Não, esse estado é uma necessidade. É perfeitamente natural e corresponde aos desígnios da providência. É um tempo de repouso para o espírito. Então, esse momento em que o espírito ele sai da dimensão espiritual e vai ser ligado a esse corpo que está se formando, esse corpo vai se desenvolvendo, é como um repouso para o espírito. É um tempo de calmaria, né? Um tempo em que o espírito está dando um tempo, está repousando. Então, não é um sofrimento, né? Não é sofrimento. É uma necessidade de aprendizado do espírito passar pela a fase da infância. Dando prosseguimento, vamos à pergunta número 383. Kardec vai dizer:
Qual é para o espírito a utilidade de passar pelo estado de infância? Então, qual é a utilidade que tem para o espírito que está na dimensão espiritual, que atua como um adulto, é um espírito imortal e tem que de novo regredir essa fase de infância quando está encarnado, de passar por esse estado? Para que serve? Qual é a utilidade? Pergunta 383, resposta dos espíritos. O espírito reencarna tendo em vista aperfeiçoar-se. É mais acessível durante esse tempo às impressões que recebe que podem ajudar o seu desenvolvimento, para o qual devem contribuir aqueles que estão encarregados de sua educação. E eu vou ler aqui antes da gente refletir um pouquinho, que nessa tradução de Sandra Kepler, né, tem uma nota de rodapé em relação a essa resposta. Então, vou ler de novo a resposta e vou direto para a nota. O espírito reencarna tendo em vista aperfeiçoar-se. É mais acessível durante esse tempo às impressões que recebe que podem ajudar o seu desenvolvimento, para o qual devem contribuir aqueles que estão encarregados de sua educação. Anota. O espiritismo, como corpo de doutrina, é um verdadeiro processo educacional para o espírito, seja ele habitante de um corpo na infância ou na idade adulta. Os pais e professores devem atentar para esse fato, direcionando a criança desde a mais tenra idade à compreensão dos valores exarados em toda a codificação, né? Nota do editor. Então, voltando à resposta dos espíritos, nós reencarnamos no processo educativo, da educação do espírito, do nosso desenvolvimento enquanto espíritos imortais. Durante o tempo da infância, o espírito ele está mais acessível às impressões, ao auxílio que ele pode receber daqueles que vieram com a responsabilidade de conduzi-lo nessa experiência. Então, na infância, até um determinado tempo, né, mais ou menos ali na entrada da adolescência, o espírito ele está acessível, ele está mais flexível a receber orientações, as tendências que ele apresenta, se forem bem conduzidas no processo educacional, no processo de educação dos pais, ele está muito mais receptivo a receber essas impressões e poder ir internalizando essas impressões, que vão ajudar no seu desenvolvimento. Então, é importante que a gente observe as crianças, que a gente veja quais são as tendências que estão sendo apresentadas para aquelas tendências, aquelas habilidades, aqueles comportamentos que a gente veja que devem ser reforçados, porque aquilo é bom para o desenvolvimento da pessoa, do indivíduo, desse espírito que está voltando, a gente possa reforçar e incentivar, assim como aquelas que a gente percebe que são tendências que precisam ser transformadas, melhoradas, às vezes violência, algum tipo de algo que não é adequado. Então, a gente já vai desde a infância buscando orientar esse espírito, esse ser que chega, para que ele possa, porque a partir da adolescência, esse momento de estar mais receptivo a essas impressões, ela se fecha. E o espírito passa a assumir de verdade o seu processo reencarnatório e a partir dali ele vai fazer o que ele quiser. Então, essa orientação, esse direcionamento que pode auxiliá-lo, ele já não vai, se ele não quiser, ele não vai dar a menor bola, ele não vai
aceitar nada disso. Mas quando está na infância, na primeira infância, até antes de chegar à adolescência, o início da adolescência, que é quando se finaliza o processo reencarnatório e o espírito assume e diz: agora eu faço o que eu quero, eu vou exercer o meu livre-arbítrio e vou decidir por onde eu quiser. A gente perde essa chance se a gente não ficar atento. Então, o espírito reencarna para se melhorar. E durante esse tempo da infância, ele é mais acessível a que possa ele ser melhor direcionado para um caminho diferente, para transformar aquilo que nele precisa ser transformado, para direcionar para um caminho melhor. Então, aqueles que devem contribuir, que estão encarregados da educação desse espírito, ou seja, aqueles que vieram antes, responsáveis, como pais, avós, os familiares que vieram responsáveis, vieram antes de conduzir esse espírito, devem estar atentos a esse momento para poder aproveitar da melhor forma possível. Pergunta número 384. Por que o choro é a primeira manifestação da criança ao nascer? É o espírito que está reencarnando, está ali assumindo aquele corpo. E porque o choro é a primeira manifestação que a criança tem ao nascer. Resposta dos espíritos. Para estimular o interesse da mãe e provocar os cuidados que lhes são necessários. Se tivesse apenas manifestações de alegria quando ainda nem sabe falar, pouco se inquietaria ela com as suas necessidades. Admire, pois, em tudo a sabedoria da providência, ou seja, a sabedoria do divino, né? Não só o choro, mas o fato da gente vir como uma criança, como alguém, um ser indefeso, que precisa de cuidado, que precisa de proteção, desperta em nós, principalmente naquela que veio com a responsabilidade de ser o canal para a volta desse espírito, vai provocar cuidado, afeto. E isso faz, inclusive, com que, né, espíritos que precisam fazer reajustes, né, no seu processo, que tiveram dificuldades em experiências anteriores e que precisam se acertar, eles possam vir numa mesma família. E o fato de vir aquela criança pequena, indefesa, vai provocar esse movimento de cuidado, de amor, de proteção. Então, os espíritos dizem, tudo a gente enxerga a sabedoria divina, a sabedoria do Criador, que faz isso para que a gente, às vezes, quebre determinados sentimentos que nós temos em relação àquele outro espírito, e quando vem nessa condição, vai despertar, principalmente na mãe, o afeto, o sentimento do amor, da proteção, do cuidado, e se transforma na grandíssima maioria das vezes num amor incondicional. Então, até nisso está a prova da sabedoria do divino, do Criador. Então, meus amores, nós vamos ficar aqui com a pergunta 384. Hoje vimos a pergunta 382, se o espírito sofre quando está nessa fase da infância, porque o corpo vai constranger toda a sua capacidade de, enquanto espírito, de se expressar, ele vai ter que estar limitado, constrangido aquele corpo. Vimos a 383, qual é para o espírito a utilidade de passar por essa fase da infância. E, por fim, o choro como um dos movimentos também de provocar um sentimento de proteção, de acolhimento e de amor. E na semana que vem,
que por acaso é quarta-feira de cinzas, mas nós estaremos aqui estudando. Eu aguardo vocês às 19 horas para darmos prosseguimento ao nosso estudo. Mesmo cansados, aqueles que vão para a rua, que vão brincar o carnaval, a gente vai estar aqui para estudar e eu espero vocês. Vamos orar? Querido amigo, amado Senhor Jesus, nós te agradecemos por esses momentos de reflexão. Que o teu amor, querido Senhor, possa sempre encontrar eco em nossos corações. Queria desejar um bom carnaval a todos, né? Aqueles que vão brincar, aqueles que não, um bom descanso. E os que vão brincar, brinquem com cuidado, né? Deixando que a alegria possa reinar, mas, acima de tudo, o respeito e a paz, né? Que a diversão tenha como base isso, o respeito e a paz. Um beijo no coração de todos, um feliz carnaval, aqueles que vão curtir o carnaval, e até a semana que vem.